todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina, estamos de volta aqui na disciplina de Ciências, continuando com essa temática de genética, né? A responsável pela hereditariedade, pela passagem da herança de uma geração para outra. Então, hoje nós vamos continuar aí na segunda aula sobre variações das leis de Mendel, tá bom? Vamos ver o que a gente viu na última aula. Que existem variações da primeira lei de Mendel, lembra? E também vimos os conceitos e exemplos de cada uma dessas variações, né, da lei de Mendel. Então, da ausência de dominância, herança intermediária e codominância, que fazem parte dessa ausência de dominância, tá? Genes letais e alelos múltiplos ou polialelia. Vamos começar hoje, gente. Então, já começo fazendo uma pergunta para vocês, né? Então, até agora, nós vimos casos onde cada caráter era determinado pelo quê? Então, cada característica, né, seja cor dos olhos, cor dos pelos, né? Cada característica dessa é determinado por alguma coisa aí que a gente já falou bastante. E o que é isso? Quem sabe? Já pensou? Vamos ver. Cada caráter é determinado por um par de alelos. Lembra disso, gente? Rzão, Rzão, azão, azão, azinho, azinho, né? Um par de alelos que vai determinar, vai atuar naquela característica. Mas será que isso sempre acontece? Lembra que na última aula eu falei para vocês o seguinte, em biologia, nada é 100%, né? Então, nós vamos encontrar no meio do caminho exceções à regra, tá certo? Então, vamos ver, ó, isso não acontece sempre, né? Como a gente já percebeu aí. Então, vamos começar aqui pela pleiotropia. Eita, professora, a senhora já começou a aula com esses nomes estranhos. Exatamente, você sabe que em genética a gente encontra muitos desses nomezinhos esquisitos, né? Mas é fácil, tá, gente? Não é difícil. Então, ó, pleiotropia. Que danada é isso, pleiotropia? Então, ó, vamos ler aqui, ó. Sob condições ambientais idênticas, ou seja, tem que estar num ambiente, né, que favoreça ali da mesma forma tanto um indivíduo quanto o outro, tá certo? Não pode estar num ambiente diferente, não, porque pode influenciar aí no fenótipo, tá certo? Então, para a gente enxergar aquele genótipo da maneira certinha, tem que estar no mesmo ambiente, tá certo? Para a gente fazer uma comparação, tá bom? Então, ó, sob condições ambientais idênticas, o mesmo par de alelos pode ser responsável pela determinação de 2 ou mais caracteres. A gente viu nas aulas passadas somente exemplo de um par de alelos que determina um caráter só, uma característica só. Mas aqui a gente está vendo que na pleiotropia já começa a ficar diferente, né? Então, esse mesmo par de alelos pode determinar 2 ou mais características. Compreenderam? Então, vamos seguir aqui, ó. Primeiro exemplo de pleiotropia, né? O que acontece? Os camundongos aqui. Então, vamos ver aqui. Manifestação da cor da pelagem e o grau de agressividade. São 2 características diferentes. Mas uma característica está atrelada à outra, tá? Então, ó, essas 2 características estão condicionadas pelo mesmo par de genes. Isso quer dizer o quê, prof? Que se a cor da pelagem for branca ou a cor da pelagem for cinza, o grau de agressividade, ele vai ser diferente, vai mudar, tá certo? Então, se o camundongo ele é branquinho, ele é manso. Se o camundongo for cinza, ele é um camundongo arisco, né? Um camundongo bravo, tá certo? Então, ou seja, professora, então quer dizer que se ele é branco, ele vai ser sempre manso? Exatamente.
sempre manso, tá certo? Características estão atreladas. O mesmo par de genes vai determinar essas duas características aqui. Manifestação da cor da pelagem e o grau de agressividade do animal. Beleza? Compreendido isso? Vamos seguir, então, para o próximo exemplo. Olha lá. Ervilha, né? Eita, a gente nem falou de ervilha aqui, né? Nessas aulas. Pois é. Na ervilha, o que é que acontece? É a manifestação da cor da flor que está relacionada com um envoltóriozinho que cobre a semente, tá? Então, pode ser um envoltóriozinho carnoso, né, que vai chamar a atenção de alguns animais, por exemplo, para poder haver a dispersão de sementes, tá? Então, isso é uma estratégia de dispersão da espécie, tá? É uma estratégia para fazer com que a espécie, ela continue, né, perpetue por muito tempo ainda, tá? Então, é até uma estratégia aí que a espécie de ervilha utiliza. Então, a manifestação da cor da flor. Se a cor da flor for branca, por exemplo, então, todas as flores, todos os indivíduos, né, de planta, de ervilha, que tiverem flor branca, a semente advinda lá do frutinho, né, vai vir com esse envoltório branco. Tá certo? Então, lembra, uma característica está atrelada à outra, certo? Se for uma flor de cor diferente, então a gente não vai ter essa característica aí atrelada, tá certo? Não vai ter necessariamente esse envoltório branco, ele só ocorre com flores brancas, tá bom? Isso é pleiotropia, tá, gente? Lembra lá, um par de genes, ele vai determinar duas ou mais características. Beleza? Vamos embora. Interação gênica. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Aliás, ver o que é a interação gênica, né? Quando dois ou mais genes interagem para determinar um caráter. Então, a gente já vê aí que é o contrário da pleiotropia, tá? Olha só, dois ou mais genes vão estar aí, ó, interagindo para determinar um caráter. Pleiotropia eram um par de genes que determinavam dois ou mais caráteres. Então, vamos ver aqui, né, para ficar bem claro, tá, a diferença de pleiotropia e interação gênica, tá? Pleiotropia, um par de alelos, vários caracteres. Interação gênica, vários pares de genes, um caráter, certo? Nem sempre aqui, não necessariamente será um par de genes alelos, tá certo? Tem que relembrar aí o que são genes alelos, hein, gente? Então, ó, vamos assistindo essas outras aulas, estão todas no YouTube, tá certo? Assistindo as aulas anteriores, porque essas aulas de genética, como eu sempre falo, elas vão, né, só aumentando aí um pouquinho a dificuldade, mas sempre precisando dos conceitos passados. Tá bom? Então, ó, dentro da interação gênica, o que acontece? Existem dois tipos aí, tá? Interações epistáticas e interações não epistáticas. Difícil, né, esse nomezinho, epistática. Vou lembrar disso, prof, vai. É só continuar aí nos estudos, tá certo? Que vocês terminam acostumando com esses nomes. Então, ó, interações epistáticas existem várias. Diversas interações epistáticas. Mas aqui a gente vai se ater à epistasia dominante e à epistasia recessiva, tá certo? Então, depois que a gente falar sobre epistasia dominante e recessiva, a gente passa para as interações não epistáticas, tá certo? Vamos seguir aqui, então. Epistasia. Então, o que é isso, hein, professora? Epistasia, ó, quando um gene inibe a ação do outro. Então, ele não deixa o outro se expressar, né? Então, um gene inibe a ação do outro, que não é seu alelo. Lembra que eu falei, não necessariamente é um gene alelo? Pois é. Então, ó, inibe a ação do outro gene, que não é o seu alelo, tá? Não é aquele seu parzinho. E está localizado em cromossomos não homólogos. Então, como é que é isso aqui, prof? Ó, observando aqui a figura, ó. Cromossomos homólogos, Azão, Azinho. Cromossomos homólogos, Bzão, Bzinho. Então, ó, se esse gene Azão vai inibir
O Bzinho. O Bzinho, ele não é seu gene alelo. Quem é o gene alelo de Azão? Azinho. Entenderam isso? Pronto. Então, ó, inibe a ação do outro, que não é seu alelo, está em outro par de cromossomo, tá certo? Portanto, outro cromossomo que não é homólogo, tá certo? Não é o seu homólogo, tá bom? O gene que inibe o outro, como é que chama esse gene inibidor? Epistático, tá? O gene que é inibido, hipostático. Beleza? Vamos repetir. O gene inibidor, aquele que inibe o outro, ele é epistático. O gene inibido é o hipostático, tá? Vamos lá. Então, como a gente acabou de ver, na epistasia tem o gene inibidor, epistático, e o inibido, o hipostático. Beleza. Então, ó, vamos ver esse exemplo aqui. No fenótipo azão, aqui, ó, o fenótipo azão, ele é dominante sobre o azinho. A gente já viu isso, né? Letras maiúsculas, elas são dominantes, né? Elas estão representando um gene dominante. Letras minúsculas representam um gene recessivo, aquele que aparece em menor frequência fenotípica, tá certo? Então, ó, nesse outro aqui, para a gente não confundir, ó, a epistasia, que eu vou falar agora, com dominância e recessividade. São coisas diferentes, tá? Porque eu falei que o gene inibe o outro, e vocês podem associar isso com dominância, tá? Mas na dominância não está inibindo o outro gene. Ele só não se expressou, o recessivo não se expressou ali, mas ele está ali. Esse não, esse vai ser impedido, né? Então, é diferente, tá? No fenótipo A, aqui no exemplo, o Azão, aqui, ó, ele é epistático sobre B, Bzão e Bzinho. Por quê? Porque esse Azão aqui, ele tem essa propriedade de inibir Bzão e Bzinho. Inibindo, então, ó, esse gene A, ele vai inibir o gene Bzão e o gene Bzinho de um cromossomo não homólogo, né? Não é o par dele, tá certo? Não é um gene alelo. O gene alelo do Azão é o Azinho. Entenderam isso, pessoal? Eu acredito que sim, né? Então, ó, é diferente essa questão da epistasia e da dominância. Se liguem nisso, tá? Não coloquem que isso é a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes, tá bom? Então, bora lá. Na epistasia dominante, o que é que acontece nessa questão aí da epistasia dominante, né? Quando o alelo de um par inibe a ação de alelos do outro, tá certo? Então, ela acontece quando o alelo dominante de um par vai inibir a ação de alelos do outro. Então, é isso aqui, ó, né? A dominante é isso. É a epistasia dominante. Juntou as duas coisas, tá? Quando o alelo de um par vai inibir a ação do outro, tá certo? É isso aqui. Então, epistasia dominante é essa. Vamos ver esse exemplo aqui dos cavalos, né? Manifestação da cor da pelagem. Então, a cor da pelagem do cavalo vai depender, ó, da ação de dois pares de gene. Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho. Beleza? Vamos seguir aqui, vamos fazer esse cruzamento aí entre cavalos heterozigotos. Lembra que é heterozigoto, né? Quando junta aí, ó, Wzão, Wzinho, Azão, Azinho, Czão, Czinho, qualquer um desses é chamado de heterozigoto, tá? E o homozigoto, Azão, Azão, Azinho, Azinho, tá bom? Beleza, então, ó, se a gente cruzar dois indivíduos aqui, ó, com genes, com pares, né, de genes, Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho, heterozigotos, o que é que a gente vai ter? Olha lá, cruzamos, né? Como é que a gente faz esse cruzamento, gente? Lembra, né? Aqui, ó, sai um de cada par, tá certo? E depois vai Wzão com Wzão, 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 tá certo? A gente já viu isso em outras aulas. Então, para a gente não se delongar aqui nesse cruzamento, vamos ver esse resultado, o que é que apareceu, tá? Então, aqui nós temos, ó,
12 cavalos que vieram com pelagem, nasceram, né? Com pelagem branca, 3 com pelagem preta e 1 com pelagem marrom. Então, aqui temos o quê? 12 com 3, 15, 16 cavalos. De 16 cavalos, a maior parte deles é de cavalos brancos, né? Então, a frequência fenotípica aí é de 12 para 3 para 1, tá certo? Se a gente começar a lembrar aí da frequência fenotípica que Mendel trouxe, a gente já vê que essa frequência aí é completamente diferente, né? Também da primeira lei de Mendel, tá? Lembra disso. Agora, na epistasia recessiva, o que acontece, né? Quando um par de alelos recessivos, ou seja, azinho-azinho, por exemplo, inibe a ação de outro par de alelos. Então, o azinho-azinho, né, aquele gene que aparece pouco, né, aquele par de genes que aparece pouco, ele vai inibir a ação de outros genes. Então, nos camundongos, temos esse exemplo aí. Na manifestação da cor da pelagem também, aparecem dois, eles são determinados, né, é determinada a cor da pelagem por 2 pares de genes, tá certo? Então, ó, pezão vai representar pelos agouti, que é aquele selvagem, tá certo? Dominante sobre pezinho, que exibe aí a pelagem preta, tá? Cezão vai determinar a formação de pigmentos naquele pelo, tá certo? Então, esse cezão, ele vai ser dominante sobre o cezinho, porque o cezinho inibe pigmento. Olha lá o que está dizendo, ó. Par de alelos recessivos vai inibir a ação de outro par de alelos. Então, se o par de alelo for cezinho, esse camundongo não vai ter os pigmentos aí mostrados, né, externamente, tá? Fenotipicamente, tá certo? E aqui, se o pezinho, né, o pezão, ele vai ser dominante no pezinho, tá certo? Então, vamos prestar atenção nesse cruzamento aí de camundongos heterozigotos, tá certo? Então, o agouti, que é esse aí, né, tá sendo representado por essa figura aí, ó, essa coisa fofa, né? Esse agouti com agouti, vamos cruzar os dois, né, os dois camundongos heterozigotos. O que é que a gente vai ter aí de resultado, né, gente? Ó, 9 agoutis para 3 pretos, para 4 albinos. Olha aí a frequência fenotípica, como ela é diferente também do exemplo que a gente viu, né, lá da dominância. Bem diferente. Então, é isso, gente, ó. Esse parzinho aqui, ó, tá vendo? De recessivo, ele vai determinar a ausência de pigmento. Então, você veja que são 4 albinos. O albino é esse branquinho aqui, né? Vocês estão vendo algum pigmento de cor nele? Não. Por isso que ele é branco, tá certo? A ausência de pigmento foi determinada porque o par recessivo está presente aqui. Entendeu, gente? Então, quando esse par de alelos recessivos está presente, aí vai haver essa ausência de pigmento na pelagem da cor do camundongo. Tá bom? Beleza. Então, vamos seguir aqui, ó. Interações não epistáticas, né? O que é que acontece? Quando ocorre a interação de 2 ou mais genes, mas nenhum alelo impede a expressão do outro. Então, não tem esse negócio mais de, vou impedir que aquela cor se apresente, né? Que aquele tipo de pelo se apresente. Não, não existe mais isso, tá certo? Então, ó, na interação não epistática, existem aqui esse exemplo, né? Esse exemplo é clássico dentro de genética, que são os tipos de crista de galo, tá certo? Então, temos aqui a noz, ervilha, a rosa e a simples, né? Bonitas, né? Essas cristas, pois é, mas nesse exemplo dos galos é uma interação não epistática, então não tem essa história de impedir a expressão do outro, né? Então, vamos lá, ó. Pares de alelos são responsáveis pela forma da crista, são esses dois aí, Rzão e Ezão, tá? Então, esses pares de alelos formados com Rzão e Ezão, eles são determinantes aí na forma da crista, tá? Então, nessa tabela que a gente tá vendo aqui, ó,
Crista simples. Olha o genótipo qual é. É um genótipo representado por genes recessivos, pares de genes recessivos. Então, não tem nenhuma, né, diferença, é aquela crista simples. Mas quando a gente começa a perceber, ó, Ezão aparecendo, Rzão aparecendo, aqui o que é que mostra? Ervilha, rosa e nós. Já começa, ó, cada combinação dessa aqui, dos pares de genes, vai determinar se a crista vai ser de tipo ervilha, tipo rosa ou tipo nós, tá bom? E ali a frequência fenotípica, né, que a gente observa. Ó. Então, são 9 cristas tipo nós, 3 de ervilha, 3 rosa e uma simples. Porque a simples é o quê, gente? A recessiva, que aparece com menor frequência, tá certo? Então, essa proporção aqui que foi observada nessa relação aí não epistática, ela é uma proporção idêntica à segunda lei de Mendel. Olha aí, uma característica com 4 fenótipos aparecendo. É isso que diz a segunda lei de Mendel, né? Então, vamos seguir. Ó. Olha essa conversa entre esses dois aí. O que é que eles estão dizendo? Até agora, vimos fenótipos descontínuos. Pois é, está na hora de começarmos a falar sobre variações contínuas. Então, o que eles querem dizer sobre isso, né? Do que eles estão falando? Variação contínua, descontínua. Que danada é isso? Eles estão falando da herança poligênica, gente, ó, ou quantitativa. São variações fenotípicas contínuas que exibem uma gradação. A altura, por exemplo. A altura, ela tem uma gradação. Indivíduos da mesma idade, eles sempre vão ter a mesma altura, é. Uma criança que já alcançou 1 metro, ele tem, vamos dizer, tem 7 anos, tem 1,10 m. Todas as crianças de 7 anos vão ter 1,10 m, gente? Não. Observa aí o colega na tua escola, né? 15 anos de idade, 14, são todos da mesma altura? Não. Por quê? Porque existe a herança poligênica ou quantitativa, que vai determinar aí, ó, essa variação fenotípica de modo gradual, tá certo? Então, ó, indivíduos da mesma idade vão variar na estatura, tá certo? Aqui nesse exemplo, ó, tá vendo? Ó, determinada geneticamente, né, essa parte da altura, mas ela é influenciada por fatores ambientais. Por exemplo, crianças bem nutridas, elas vão crescer, mal nutridas vão crescer menos do que as bem nutridas, tá certo? Então, o ambiente vai determinar aí essa mudança, tá certo? Os genes que são originados dessa herança poligênica, eles são chamados de poligenes, tá? Então, cada um vai contribuir para o fenótipo que vai se expressar e cada pai está presente em um cromossomo homólogo. Lembra aqui, ó, cromossomos homólogos, né? Tem a mesma sequência, né, de genes e tudo mais, tá certo? No segundo exemplo aqui, é o exemplo da herança da cor da pele. Veja que existe uma graduação aí de cor da pele das pessoas, né? E aí, ó, 2 pares de alelos em cromossomos não homólogos. É assim que essa herança da cor da pele se expressa, né? Um par de alelos Nzão, outro par de alelos Bzão e Bzinho. Então, ó, o que isso acontece? Como é que isso, né, se dá? Alelos Nzão e Bzão, eles vão determinar uma síntese de muita melanina. A melanina, eu já falei para vocês, é o pigmento, né? Ela dá pigmento à cor. Então, quanto mais melanina você tiver na sua pele, mais escuro, mais escura será a sua pele. Quanto menos, mais clara será a sua pele, tá certo? Então, alelos recessivos ali, ó, Nzinho e Bzinho, pouca melanina. Melanina é bom? É. Melanina é muito bom, porque eu já falei para vocês que ela serve como um filtro solar para nossa pele, tá certo? Então, ó, muita melanina, bacana, tá? Pouca melanina, por exemplo, as pessoas de cor branca, elas sofrem mais com a radiação solar, podendo até ter câncer mais facilmente, tá certo? Então, nessa tabela aqui, o que é que a gente vê? A frequência fenotípica e a genotípica, né? Quando a gente vê Nzão, Nzão, Bzão, Bzão, negros, né? E olha só essa gradação aqui da cor, de negro até branco, passando por mulato escuro, mulato médio, mulato claro, a depender aqui da combinação dos pares de genes,
tá certo? Então, existe aqui uma gama de classes fenotípicas, pessoal. É isso aí, ó. Essa é a herança da cor da pele, tá certo? Vimos na aula de hoje conceitos e exemplos aí, né, de variações da primeira lei de Mendel, tá certo? Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, aguardo vocês, tá bom? Até mais!